Bem, é, nessa pequena aula nós vamos construir um programa que vai nos permitir calcular as raízes de uma equação de segundo grau, ok? Então vamos lá. File, new, opa, file. Nós vamos criar um novo código-fonte. A gente vai criar um programa, conforme a gente já viu. Nós vamos precisar, por garantia, incluir a biblioteca stdlib.h, né? E como eu vou usar o printf e o scanf para me comunicar com o usuário, eu vou incluir a biblioteca stdio.h. Neste programa, eu vou precisar de declarar uma outra função. Vamos entender. Uma equação de segundo grau, ela tem três coeficientes, ou seja, é uma equação na forma ax ao quadrado, né? Nós vamos ter uma x ao quadrado mais um bx mais c. Eu vou precisar conhecer esses coeficientes A, B e C que eu vou pedir ao usuário para me informar. Uma vez eu tendo o A, B e o C, a gente vai calcular o delta, que é igual ao B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E depois que eu tiver o delta, eu vou poder avaliar ele. E avaliando o delta, eu posso ter três situações, ou seja, se o meu delta for menor que zero, essa minha equação ela não vai ter raízes reais. Se o delta for igual a zero, ela vai ter duas raízes e as duas raízes vão ser iguais. E se o delta for maior que zero, a minha equação vai ter duas raízes reais maior que zero. E no cálculo dessas raízes, a gente vai precisar calcular a raiz quadrada do delta. Então, pelos cálculos que a gente vai precisar fazer, a gente sabe que vai precisar fazer o cálculo de raiz quadrada. Para isso, eu vou usar uma função que está na biblioteca math.h, que me permite calcular a raiz quadrada de uma equação de segundo grau, que é a função sqrt. Então, relembrando, o stdlib é a biblioteca padrão do C, estou incluindo ela aqui por garantia, né? Algumas declarações de variável, o system pause que a gente normalmente usa no nosso programa, estão em funções nessa biblioteca. Eu estou declarando o stdio.h porque para me comunicar com o usuário, mostrar os resultados e pedir os valores dos coeficientes, eu vou usar o printf e o scanf. E por último, eu estou declarando a biblioteca, né, math.h, porque eu vou usar a função de cálculo de raiz quadrada sqrt que tem nessa biblioteca. A gente já viu que o nosso programa em C, ele tem uma estrutura básica que depende da função main, e a gente também viu que para dar uma congelada no nosso programa antes que ele encerre, a gente usa o system pause, que é uma função que está lá dentro da stdlib. Essa é a nossa estrutura básica. Bem, a gente também já comentou que nós vamos ter que pedir ao usuário para que ele informe para a gente os coeficientes A, B e C da nossa equação de segundo grau. Justamente por isso, eu vou declarar três variáveis, uma que eu vou chamar de A, uma eu vou chamar de B e outra eu vou chamar de C, para armazenar na memória os valores dos coeficientes fornecidos pelo usuário e que eu vou precisar para calcular as operações do meu programa.
Como eu sei também que eu vou ter que calcular o delta, eu vou declarar uma variável delta e também vou declarar uma variável x1 para receber a primeira variável e uma variável x2 para receber o valor da segunda variável, ou desculpa, a segunda raiz que eu desejo calcular. Então, x1 e x2 vão ser espaços alocados na memória para guardar os resultados dos cálculos das raízes da equação de segundo grau, cujos coeficientes A, B e C vão ser fornecidos pelo usuário. Inicialmente, no nosso programa printf, né, eu vou imprimir uma mensagem dizendo o que esse programa faz. Então, por exemplo, este programa calcula as raízes de uma equação do segundo grau. Ok? Ponto e vírgula. Para não ficar muito colado, eu vou pôr um barra N aqui, para pular duas linhas antes desse texto, e um barra N, barra N, depois dessa mensagem. Então, ele vai pular duas linhas, imprimir este programa, calcula as raízes de uma equação de segundo grau, vai pular duas linhas, e aí eu vou pedir o usuário para fornecer, né, forneça o coeficiente A. Vou pedir o usuário para fornecer o coeficiente A e vou capturar isso com o scanf. Como eu quero pegar o número real, eu vou colocar o percentual F, percentual F, para avisar o scanf que eu estou esperando que o usuário forneça o número real, e vou informar para o scanf que o valor que o usuário digitar vai ser colocado no endereço de memória associado à variável A. E aí eu vou ter que fazer a mesma coisa, né, para pedir o usuário a variável B. Para isso, eu vou pular uma linha antes dessa mensagem, forneço o coeficiente B, e aí agora eu vou armazenar o resultado, né, ou a informação dada pelo usuário no endereço de memória associado à variável B. E vou fazer a mesma coisa para pegar o terceiro coeficiente dado pelo usuário e armazenar no endereço de memória associado à variável C. A partir do momento que o nosso programa chegou nesse estágio, a gente já solicitou o usuário para fornecer os coeficientes e o usuário já os forneceu e esses valores estão na memória. Então a gente pode calcular o delta. O jeito da gente calcular o delta é o b ao quadrado. Então b ao quadrado eu posso fazer de duas formas, ou usar a função pou, colocar b ao quadrado, tá? Essa função p ela faz um expoente, a base, o primeiro coeficiente da função, o expoente, o 2, mas aqui, então isso aqui me permite calcular b elevado ao quadrado, é essa função pou. Aqui, por simplicidade, eu vou fazer o seguinte: b ao quadrado é a mesma coisa de b vezes b, tá? Fica um cálculo mais rápido para a gente. Menos, a gente vai ter que fazer o 4 vezes o A vezes o C. Então, na hora que a gente fizer essa linha, ou na hora que essa linha for executada no nosso programa, né,
vai ser feito o quadrado do b, quadrado do b é b vezes b, menos 4 vezes a vezes c. O resultado dessa operação vai ser armazenado no endereço de memória da função delta. E aqui esse delta, conforme a gente já mencionou, ele pode ter três valores possíveis. Ele pode ter valores menores do que zero, ele pode ter valores iguais a zero e ele pode ter valores maiores do que zero. Cada uma dessas situações indica para a gente um tipo diferente de resposta para o nosso programa. Então, para a gente testar o valor do delta, nós vamos usar o if. Se o delta for menor do que zero, a gente sabe que o nosso programa não vai poder calcular as raízes da nossa equação de segundo grau no conjunto dos números reais. Ok? Delta menor que zero, a nossa equação ela não vai ter raízes reais. Então eu vou fazer o seguinte: se isso acontecer, eu vou imprimir na tela uma mensagem dizendo que esta equação, opa, tirar o cedilha aqui, não possui raízes reais. A gente não vai ter que fazer cálculo nenhum e o nosso programa ele vai encerrar nesse momento. Então, calculamos o delta, né? A gente calcula o delta e testa ele. Delta é menor que zero? Se isso acontecer, a gente não tem como calcular as raízes dessa equação de segundo grau. E aí a gente pega e imprime na mensagem dizendo que a gente não vai conseguir fazer esse cálculo, tá? Se não, o que a gente vai fazer? A gente vai pôr um else, né? Só que aí o se não, a gente tem duas possibilidades. Se o delta for, não for menor que zero, o delta pode ser igual a zero e também o delta pode ser maior que zero. São duas possibilidades diferentes para nós. Então a gente vai testar isso. Delta é menor que zero? Se for, imprima a mensagem. Se não, eu vou testar de novo se o delta é igual a zero. O igual igual, eu estou testando se uma coisa, o delta, é igual a zero. Ou melhor dizendo, eu estou testando se o endereço de memória associado à variável delta possui nele o valor zero. Se for, a gente sabe que a nossa equação vai ter duas raízes iguais, né? Aí a gente pode fazer o cálculo das nossas raízes, né? No caso, a gente sabe que o x1 e o x2 vão ser iguais. Então, basta que a gente calcule apenas uma, né? Então, para eu calcular o x, eu vou pegar o menos b, né? Somar com a raiz SQRT do delta, ou seja, o SQRT calcula a raiz quadrada do delta e vou dividir esse valor, né, pelo 2 vezes o valor do A. Feito isso, a gente vai ter o valor do nosso x1, ok? E a gente sabe, eu não precisaria fazer isso. Eu sei que o meu x2 vai ser igual ao x1, ok? Eu não precisaria fazer isso, mas ok, vamos fazer. E aí eu vou imprimir na tela uma mensagem para o usuário dizendo que, né, esta equação possui duas raízes
raízes reais iguais a percentual f. E aí, no lugar do percentual f, nós vamos pôr lá o valor da nossa variável x1. Então, recapitulando, calculamos o delta. Se o delta for menor que zero, a gente vai imprimir na tela que essa equação não possui raízes reais. Se o delta não for menor que zero, isso significa que o delta pode ser igual a zero ou o delta pode ser maior que zero. E aí a gente vai testar. Se o delta for igual a zero, isso significa que a gente tem duas raízes reais idênticas. A gente vai calcular uma dessas raízes, o x1. Como que a gente calcula? Conforme a gente aprendeu lá no segundo grau. Menos b mais SQRT, ou seja, a raiz de delta, né, dividido por 2a. Feito esse cálculo, né, eu posso calcular o x2, não precisaria fazer isso, porque eu sei que as duas raízes vão ser iguais e as duas vão ser iguais ao x1. Eu somente fiz essa indicação aqui, porque afinal de contas eu já havia alocado espaço de memória para a variável x2, mandei colocar alguma coisa lá. Se eu quisesse economizar memória, eu poderia manipular o meu código e só declarar as variáveis dentro desse bloco aqui. Ok, só que a gente tem uma outra condição. A outra condição é quando o delta for maior que zero. Nesse caso, a gente sabe que a gente vai ter que calcular o x1 e o x2. Para ganhar tempo, vou copiar a linha de código ali. O meu x1 vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o meu x2 vai ser menos b menos raiz de delta, né, dividido por 2a. E aí eu vou imprimir na tela. Essa equação possui duas raízes reais. Tá? Não vou mandar pular uma linha, vou apagar aqui e aí eu vou imprimir a minha mensagem. A primeira mensagem é o valor de x1 igual shift percentual f barra n, e aí eu vou mandar imprimir o valor do x1. E depois vou mandar imprimir o valor do x2. Percentual f barra n, vou mandar pular duas linhas, imprimir o x2. Né? Terminado esse else, meu programa ele está encerrado. Vamos só recapitular o que a gente está fazendo aqui de novo. A gente pediu o usuário para informar os coeficientes, calculamos o delta. De acordo com o valor do delta, a gente testa. Delta é menor que zero? Se isso acontecer, a gente vai executar o que está nesse bloco aqui de comando. A gente vai imprimir na tela que não tem raízes reais para a nossa equação. Se o delta for igual a zero, a gente sabe que as duas raízes vão ser iguais. Calculo uma das raízes e aí eu aviso o usuário que as duas raízes são iguais e aí eu imprimo o valor. Por último, se o delta não for menor que zero, se o delta não for igual a zero, ele só pode ser maior. Se ele for maior, eu calculo x1 e x2 e mando imprimir na tela o valor dessas duas raízes. Beleza, fizemos o nosso código,
Vamos salvar o nosso programa. Vou salvar como Calc Raízes segundo grau. Vou mandar salvar, tá? Eu já estou usando um nome de arquivo que já estava pronto aí, por isso que ele veio com essa mensagem. Vou compilar aqui para ver se não tem erro nenhum. O meu programa apresentou um erro, tá? O erro foi da função sqrt, né? Que não está declarada. Provavelmente eu esqueci de incluir a biblioteca que tem o sqrt, que é o mes.h. Eu achei até que eu já tinha feito essa declaração dessa biblioteca, tá? Então eu estou declarando uma biblioteca, incluir no meu, junto ao meu programa a biblioteca mes.h, porque é nela que tem a raiz quadrada, que é o sqrt, né? Então tá ok. E aí agora a gente pode executar o nosso programa. Aí, conforme eu disse, eu imprimi na tela que este programa calcula as raízes de uma equação de segundo grau. Estou pedindo o usuário para informar o coeficiente A, né? Eu vou forçar aqui a não ter raízes reais, então eu vou informar que o A é 1, o B é 1 e que o C é 10, né? Aí eu forcei uma situação em que eu não vou ter raízes reais. Vamos testar a segunda possibilidade, a gente ter as raízes exatamente iguais. Eu vou informar o A igual a 1, o B igual a 2 e o C igual a 1. Eu acredito que dessa forma, beleza. É, a gente tem uma função em que as duas raízes da nossa equação de segundo grau vão ser iguais a -1. E por último, a gente vai testar a mais geral. Eu vou colocar, por exemplo, o A igual a 1, o B igual a 10 e o C igual a 1. E aí a nossa equação ela tem duas raízes, x1 e x2. Uma deu algo em torno de -0,10, outra deu em torno de -9,89. Então tá aí. O programa de cálculo de equação de segundo grau. Provavelmente, só para frisar, eu acredito que eu me perdi na hora que eu iniciei ao fazer o programa, esqueci de incluir a biblioteca mes.h. Essa biblioteca é a mesma biblioteca que tem a função sqrt, que calcula o delta, e é a mesma biblioteca que tem a função pol, que faz o cálculo de um valor numérico qualquer ao quadrado. Então, se eu quisesse usar a função pol para calcular o b ao quadrado, né, só relembrando, eu poderia escrever a minha equação do delta desse jeito aqui, tá? Eu optei por fazer do primeiro, porque essa função pol ela é bem lenta para executar, e como a minha eu estou elevando a um número baixo, por questão de desempenho, eu fazer b vezes b é mais rápido na execução do que eu fazer o pol b,2. Obviamente, se eu tivesse um número elevado a um outro valor, por exemplo, se eu tivesse fazendo um cálculo em que eu tivesse que pegar o meu b e elevar a, aí, obviamente, eu ia ter que usar o pol com essa síntese. Pol BA, eu estaria fazendo o cálculo do B, o valor B informado pelo usuário, elevado ao A, o valor A também informado pelo usuário. Para nós aqui, né,
o nosso programa acaba assumindo essa configuração aqui, tá? Com isso, eu vou encerrar essa nossa aulinha. Obrigado.